Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas enviou o Filho para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Clamemos a palavra de Deus, palavra de vida e de esperança. Queridos irmãos e irmãs, quarto domingo quaresmal, estamos fazendo a nossa caminhada, a nossa travessia, nesses 40 dias de preparação, jejum, abstinência, tempo de oração mais forte para Deus, a caridade mais expressiva de nosso coração. Logo, logo celebraremos também a Semana Santa, a Páscoa de Jesus. Agora, a partir de amanhã, as nossas igrejas estarão sem as missas presenciais. Mais um tempo aí de reclusão, de afastamento, né? de isolamento. Tudo isso para nossa saúde e para o nosso bem-estar do povo que sofre esse tempo de pandemia. Muito bem, hoje temos a primeira leitura, vamos começar por ela. Livro das Crônicas. Recebe esse título porque é um livro com vários capítulos. São 2 grandes livros que tratam de recordar. Coloca-se no papel a história do povo de Israel, né? Por isso o livro se chama Crônicas, com todo o tempo marcado, os anos dos acontecimentos, as datas, também os nomes, né? Isso faz parte da cronologia, da crônica, datar e colocar no papel todos os acontecimentos. A gente tinha visto esses domingos passados a aliança que Deus faz com seu povo, expressos nos primeiros livros da Bíblia Sagrada, né? A aliança que Deus faz com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, e domingo passado a aliança que Deus faz com Moisés, através dos 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje nós temos essa data, essa crônica que nos fala do acontecimento da escravização do povo mais uma vez. O povo de Israel já havia sido escravizado lá no Egito, e depois a leitura coloca que por causa das infidelidades, por causa do afastamento, a separação do povo de Deus, por causa de não acreditarem na palavra do Senhor, o que acontece? Novamente o povo é escravizado, dessa vez na Babilônia. Destrói-se o templo de Jerusalém, todas as pessoas são levadas cativas pelo rei Nabucodonosor, por causa da infidelidade, por causa do afastamento da presença de Deus, né? Vejam,
primeira leitura nos traz esse sentimento dos escravos, né? O povo de Israel mais uma vez é escravizado, por quê? Porque não acredita na palavra de Deus. É uma leitura muito bonita, que nos convida, nos chama atenção também, para que a gente não caiamos na infelicidade, que sejamos fiéis a Deus, que procuremos sempre escutar, a cada dia da nossa vida, a palavra de Deus, que nos convida à conversão. E a quaresma quer ser esse tempo da escuta da palavra de Deus, de abrirmos o nosso coração para que a palavra de Deus se faça presença em nossa vida, né? E este tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, quem sabe pode falar muito ao nosso coração, no sentido de meditarmos cada vez mais a conversão do nosso coração para Deus. Muito bem, vamos ao Evangelho? Temos hoje de novo, recordando o Evangelho de João, e João, ele nos apresenta o mistério de Jesus Cristo, o mistério cristão. São João começa dizendo que Jesus é essa luz que veio para o mundo. Então é importante hoje, a primeira palavra importante no Evangelho é a palavra encarnação. Jesus se faz carne, se torna carne. Enquanto os outros evangelhos nos apresentam Jesus desde pequenininho, o chamado do anjo Gabriel, o nascimento de Jesus, a visita dos reis magos, né? Então, enquanto todo aquele episódio do nascimento de Jesus, João nos conta diferente. O quarto evangelho começa nos apresentando Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é a luz que ilumina todo ser humano. Ele é a luz que veio para brilhar, e tudo que existe no mundo foi feito por Ele e para Ele. E São João começa dizendo também que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É um grande verso do Evangelho de João, né? João usa a palavra verbo para que os gregos também pudessem entender aquilo que ele estava falando. O mistério cristão, o mistério de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos libertar. Jesus é alguém como nós, alguém que se tornou carne, é carne da nossa carne, é osso dos nossos ossos, se fez amigo, se fez companheiro, e Deus, no seu amor, na sua bondade, enviou Jesus para nos libertar. Então a primeira palavra importante do Evangelho é a palavra encarnação, né? O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E João também quer nos mostrar que através dessa encarnação, Jesus veio para quê? Para nos salvar. Então salvação é uma outra palavra fundamental no Evangelho de hoje, né? Essa vinda de Jesus, a presença do Filho de Deus em nossa vida, tem um propósito. E esse propósito é tão feliz, é tão importante, que é a nossa salvação, a salvação da nossa vida. Então temos com que nos alegrar, temos um meio de sermos felizes. Como? Através da nossa fé em Deus, através da nossa fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então não choramos mais, não percamos o nosso ânimo de vida. Por quê? Porque temos em alguém em quem confiar, é Jesus Cristo. Jesus é a nossa luz, Jesus é o caminho, Jesus é o exemplo para todos nós, e deveria ser para todos os cristãos. Não é os exemplos que muitas vezes estão por aí, que nos afastam do caminho de Deus. O exemplo de vida para o cristão é Jesus Cristo. É lermos o Evangelho, é lermos a palavra de Deus, é vermos em Jesus esse companheiro e amigo que nos oferece a vida, a libertação e a salvação. Então hoje o Evangelho nos comunica essa mensagem. João começa dizendo para Nicodemos: Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas enviou Jesus para salvá-lo. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Vejam que bonita expressão, que alegre frase deste quarto evangelista, né?
Pena que muitas vezes as religiões se brigam, né? As religiões se lutam, e muitas vezes não é a mensagem que Cristo passa para nós, né? A campanha da fraternidade nos ajuda a vivenciarmos o diálogo, né? A comunhão entre todos, até mesmo com as outras religiões. Não precisamos ficarmos brigando, ficarmos nos debatendo, porque Jesus é a fonte da nossa vida, Jesus é a base da nossa comunhão, né? Então que a gente esteja atento para a mensagem de Deus. Deus não quer nos separar, Deus quer nos unir, e Jesus nos mostra isso no Evangelho. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, Jesus nos revela o rosto do Pai. E esse Pai não quer condenar o mundo, mas quer salvar o mundo e quer salvar o seu coração, o coração de cada um de nós, o coração de cada família, né? Neste tempo de pandemia, nos sentimos perdidos, nos sentimos doentes, né? Tem muitas pessoas que sofrem neste momento de isolamento, se sentem perdidas, muitas vezes vêm conversar com a gente, já se encontram desoladas. E esse tempo que vivemos, a experiência da vida nos fazem perceber e nos remetem também a essa experiência de Deus. Quem sabe esse tempo que vivemos podem nos falar mais da presença de Deus em nossa vida, podem nos pedir mais um envolvimento maior com a palavra de Deus, com a presença de Jesus Cristo em nossa vida, para que a gente se sinta liberto, né? Para que a gente peça a Deus a força para enfrentarmos esse tempo que vivemos com amor, com alegria e com a esperança do coração. E diante de tudo isso, irmãos e irmãs, fechando a palavra de Deus hoje, trazendo presente a carta que São Paulo escreve aos Efésios, né? Na comunidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. São Paulo escreve então para a sua comunidade dizendo assim, que mensagem bonita: Deus é rico em misericórdia. Deus é rico em misericórdia. São Paulo de novo afirma, né? Enquanto São João fala que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, São Paulo diz, Deus é rico em misericórdia. Deus não é condenador, Deus não é um justiceiro, mas Deus quer a bondade, quer o amor, quer a paz para o coração de cada um de nós. São Paulo diz, enquanto vivíamos no pecado, agora Deus nos enviou a vida através de Jesus Cristo. E nesse tempo de pandemia, poderemos e devemos fazer essa experiência. A meditação, esse tempo nos provoca essa escuta maior da palavra de Deus, uma abertura maior do nosso coração para entendermos tudo aquilo que a nossa sociedade está vivendo, para que deixemos também um espaço dentro de nós para vermos o que Deus nos fala diretamente ao nosso coração. Deus é rico em misericórdia. Que levemos essa mensagem para a vida de todos nós, né? Deus abençoe a todos, abençoe a presença de vocês. A partir de amanhã a igreja permanece aberta somente para as orações individuais. Quem sentir necessidade de vir à igreja, fazer a sua oração, fazer a sua prece, será bem-vindo. A igreja permanece aberta durante o dia, mas não teremos as missas presenciais, somente a missa transmitida pelo YouTube da nossa paróquia São Francisco, nos domingos às 9 horas da manhã. Agradecemos a presença de todos, aos amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube da paróquia, e desejando a vocês uma boa caminhada ainda da quaresma, né? Esse restinho da quaresma seja um tempo da nossa conversão para Deus, um bom início de Semana Santa, e quando a gente voltarmos às celebrações, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus é rico em misericórdia, que encontremos sempre a misericórdia do Senhor. Amém.